Olá galera, já que se esbá, chegou a hora de trilhar de novo a Rota Poliglota. Salem, pessoal! Sejam muito bem-vindos, Menimesmin Valentina. Menimesmin Marcos. A Rota Poliglota foi até as estepes da Ásia Central mostrar para vocês a língua cazaque. Fomos ao Cazaquistão, o país dos cavalos, das maçãs e dos foguetes. Tem belíssimas paisagens e um povo muito simpático. Conversamos com um Kairat, que nos ensinou um pouco de cazaque para a gente se virar nas ruas de Almaty, a maior cidade do Cazaquistão. Dessa vez, a Valentina se inspirou nos povos nômades das estepes e foi dar uns rolês de cavalo. E eu tentei usar minhas habilidades artísticas desenhando macieiras com areia. Não perde tempo, dá uma moral pra gente e já curte este vídeo. Se você por algum acaso ainda não fez isso, assine o nosso canal. O Cazaquistão fica bem no meio da Ásia Central, com uma área de 2,7 milhões de quilômetros quadrados, é equivalente em tamanho à Europa Ocidental, um pouco menor que a soma dos estados brasileiros do Amazonas e do Pará. É o nono maior país do mundo e o maior país sem litoral. Faz fronteiras com a Rússia, com a China, como o Quirguistão, o Uzbequistão e o Turcomenistão. Considerado o rio Ural como a divisa da Europa com a Ásia, o Cazaquistão tem território nos dois continentes. A capital do Cazaquistão é Astana. A maior cidade é Almaty, que significa local das maçãs, tendo a macieira se originado dessa região do mundo. O território do Cazaquistão vai do Mar Cáspio, o maior lago do mundo, no oeste, à Cordilheira de Altai, no leste, e das planícies da Sibéria Ocidental, no norte, aos oásis e desertos da Ásia Central, no sul. A estepe cazaque ocupa 1/3 do país e esta é a maior região de estepes áridas do mundo. Grandes lagos e rios incluem os lagos Balkhash e Zaysan, os rios Charin, Ili, Irtish, Ishim, Ural e Sirdarya, e o Mar de Aral, que foi até os anos 60 o quarto maior lago do mundo. No entanto, alguns projetos de irrigação soviéticos daquela época gradualmente secaram o lago, que hoje é uma pequena fração do que já foi. Isso foi classificado pela Unesco uma das maiores tragédias ambientais do mundo. O Cazaquistão tem um clima continental considerado extremo, com verões quentes e invernos muito frios. Astana é a segunda capital mais fria do mundo depois de Ulaanbaatar. Chove muito pouco no país e as temperaturas variam entre menos 20 graus no inverno e 30 graus no verão. O território do Cazaquistão era parte da Rota Eurasiática das Estepes, uma das precursoras das rotas da seda. Os arqueólogos acreditam que o cavalo foi domesticado pela primeira vez nas vastas estepes da região. No século XV, das ruínas do Império Mongol, o maior da história do mundo, surgiu o Kanato Cazaque. Por volta do século XVI, uma identidade distinta começou a emergir das tribos turcomanas residentes nesse estado, com o aparecimento da língua, da cultura e da economia cazaques. No século XVII, o Kanato Cazaque sofreu com o impacto das rivalidades entre tribos e com invasões uzbeques e mongóis, até que nos séculos XVIII e XIX foi incorporado, dominado pelo Império Russo. Como parte da União Soviética, o Cazaquistão foi um dos destinos principais para exilar e deportar cidadãos e para reassentamentos em massa. Durante os anos 30 e 40, foram enviados para lá centenas de milhares de alemães do Volga, tártaros da Crimeia e gregos. Deportados e prisioneiros eram internados em alguns dos maiores campos de trabalho soviéticos, ou gulags. Em 1949, o governo soviético testou sua primeira bomba atômica em um sítio de testes estabelecido perto da cidade de Semipalatinsk. Centenas de testes nucleares foram conduzidos lá até 1989 e tiveram graves consequências ecológicas e biológicas. Por conta disso, o movimento antinuclear no Cazaquistão se tornou uma grande força política no país no fim dos anos 80. O Cazaquistão declarou a independência em 16 de dezembro de 1991, tornando-se a última república soviética a fazê-lo. 10 dias depois, a União Soviética deixou de existir. O último líder cazaque da era comunista, Nursultan Nazarbayev, tornou-se o primeiro presidente do país, cargo que ele ocupa até hoje. O Cazaquistão tem cerca de 18 milhões de habitantes, com 63% de cazaques étnicos, 24% de russos e outros grupos minoritários. De acordo com o censo de 2009, 70% da população é muçulmana e 26% cristão. A imigração russa para o Cazaquistão também está conectada com um programa espacial soviético da era Khrushchev.
O cosmódromo de Baikonur, fundado no Cazaquistão, é a primeira e até hoje maior base de lançamento espacial do mundo. O espaçoporto e a cidade que o circunda estão alugados pelo governo cazaque para a Rússia até 2050. Tanto o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, e a Vostok 1, a missão que levou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, foram lançados de Baikonur. Todos os voos espaciais tripulados russos ainda saem de lá. Depois do fim do programa do Space Shuttle da NASA, Baikonur virou o único sítio de lançamento para missões tripuladas para a Estação Espacial Internacional. O dinheiro do Cazaquistão é o tenge cazaque. Essa nota de 1000 tengues aqui dá para tomar uns 2 copos de kumyz, leite fermentado de égua, que é a bebida nacional do país. O Cazaquistão tem a maior economia da Ásia Central. Além do petróleo e do gás natural, as bases da economia, o país também exporta trigo, têxteis, urânio e gado. O Cazaquistão é lindo e tem muita coisa para ver, como as altas montanhas Tian Shan, a moderna capital Astana, a reserva natural Aksy-Jabagli, Casa do Leopardo das Neves e disse o lugar originário das tulipas. E os patrimônios da humanidade da Unesco são 5, com o mausoléu de Khoja Ahmed Yasavi e os petróglifos de Tamgalu. O país recebeu 3,5 milhões de turistas em 2017. A cultura de música e poesia das tribos turcomanas no Cazaquistão historicamente dependeu do trabalho dos bardos cazaques. Diversos instrumentos musicais interessantíssimos são parte dessa tradição das estepes, como a dombra, o kobuz, o berimbau de boca, a silbuzgü, o jetigen e o daulpaz. A música folclórica cazaque é muito rica, e nomes do passado e do presente incluem Kurmangazi Sagirbaev, Alexander Zataevich e a Turan Ensemble. A cozinha tradicional cazaque também é derivada do estilo de vida das tribos turcomanas das estepes. Os principais pratos são o beshbarmak, feito de carne de cavalo ou de carneiro cozida com sopa e uma massa fina, o kazı e o chujuk, linguiças de carne de cavalo, o kurdak, mistura de carne assada, e o pilaf, prato com arroz, vegetais e pedaços de carne. O esporte tradicional do cuscu, ou a caça-garota, é bastante interessante e tem homens perseguindo mulheres, ambos a cavalo em busca de um beijo. Nós não esquecemos de vocês e preparamos links úteis para quem tiver interesse de visitar o Cazaquistão, que estão na descrição deste vídeo. A língua cazaque é uma língua turcomana do ramo Kipchak, falada por de 12 a 15 milhões de pessoas. É aparentada e bem próxima de outras línguas como o kirguiz, o nogai e o karakalpak. Além de no Cazaquistão, onde tem status de co-oficial como o russo, o cazaque é falado em diversos países como China, Mongólia, Uzbequistão, Turkmenistão e Rússia. Não existem muitas palavras no português que venham do cazaque. Entre os poucos exemplos que existem, temos as palavras cosaco e cazaque, que correspondem a 2 povos da Eurásia, e tarpan, uma espécie de cavalo selvagem já extinta. A literatura cazaque tem algumas figuras interessantes como Abay Kunanbayuli, considerado o pai da cultura moderna cazaque e autor do famoso Livro das Palavras. Outros autores importantes são Gabit Musirepov, Mukhtar Shahkhanov e Saken Seyfulin. Vamos falar então dos alfabetos cazaques? Sim, falei no plural porque há alguns, do passado, do presente e do futuro. Os do passado são as runas turcomanas utilizadas no território do Cazaquistão entre os séculos 8 a 10 e a escrita árabe para o cazaque, introduzido no século 11 e usada até o século 20. Para as comunidades cazaques da China, a escrita árabe ainda é a oficial. No século XIX, o Império Russo impôs a utilização do alfabeto cirílico, que dura até hoje como a mais utilizada, com a introdução de mais 9 letras além das 33 tradicionais do alfabeto russo, correspondentes a sons que não existem naquela língua. No entanto, o cazaque vai mudar de alfabeto de novo para a escrita latina.
A mudança já começou e está programada para ser implementada até 2025. O novo alfabeto cazaque, criado em 2017, é composto de 32 letras. Esse monte de letras a mais tem muito a ver com os sons do cazaque, alguns muito difíceis de pronunciar. Tem, por exemplo, 9 vogais, 3 das quais correspondem a sons que não existem no português. Das consoantes, as mais diferentes do português são o Q, que se fala K, e o G com acento que se fala Ra. Na nossa conversa com Kairat, usaremos os dois alfabetos para escrever as expressões básicas, o que é usado hoje em cirílico e que, se vocês forem ao Cazaquistão, verão na maior parte das placas de rua, e o latino, que está em implementação. O cazaque, assim como as duas últimas línguas da Rota Poliglota e todas as línguas turcomanas, é uma língua de aglutinação e de harmonia vocálica. Ou seja, numerosos sufixos são adicionados à raiz da palavra para mudar o seu significado. E esses sufixos sofrem pequenas variações de vogal de acordo com a raiz da palavra. Outras características interessantes são que o cazaque não tem gênero, usa pós-posições e não preposições, não tem verbos auxiliares modais como dever e poder. Por exemplo, a frase "eu devo ir" tem que ser refraseada para algo do tipo "minha ida é necessária". Vamos então ao Cazaquistão aprender um pouco mais dessa língua? Olá galera, sejam novamente muito bem-vindos à Rota Poliglota. Estamos aqui com Kairan, no Cazaquistão. Доғай сәлем. Келсеңіздер, Алматыға келіңіздер, қыдырып көресіңдер. Вы здесь, в Казахстане, знают о Бразилии? А Бразилия конкретно знает футбол. Футбол. Да, бразильский футбол. Любят бразильский футбол? Конечно, любит. Бразилию любит у нас. Футбол сильно развивается у нас в Казахстане. Бразильские сериалы есть, да. Но я запрещаю смотреть. Не знаю, есть много. Почему бы вы сказали людям, вот надо приехать и посмотреть Казахстан? Казахстан у нас, знаете, вот большая огромная. страна огромная, да, и природные места, вот именно вот подышать свежим воздухом и вот видеть красоту своими глазами. Как интересно это, картинки это вообще другое. У нас народ такой гостеприимный, незнакомца даже приглашает себе Дастархан. Дастархан это вот стол, от души, искренний, да. Казахский язык, это трудно? Казахский язык, буквы есть у нас такие вот. Х, Н есть еще буквы, В такие буквы, да, В есть. Жоқ дегенде Х есть, такие много. От всего человека зависит. Если вот человек захотел, он выучит, да. Сәлем. Сенің есімің кім? Менің есімім Қайрат. Өте қуаныштымын. Қалыңыз қалай? Я жақсымын. Өте жақсы. Мен сені жақсы көрем. Мен Бразилиядан келдім. Үлкен рахмет. Менің досым. Оқасы жоқ. Өтініш. Кешіріңіз. Осы жерде. Басқа жақта, ана жақта. Ештеңе емес. Ештеңе емес. Бәрі. Иә. Жоқ. Бұл осы. Да. Анау. Үлкен. Кішкентай. Аз ғана. Көп. Өте аз. Солға. Оңға. Әдемі. Мен тамақ ішкім келді. Асыңыз дәмді болсын. Өте дәмді. Есеп шот беріңізші. Дәретхана қайда?
Men tushunmayman. Men қазақша сөйлемеймін. Siz ағылшынша сөйлейсіз ба? Қанша тұрады? Өте қымбат. Жеңілдік. Соңғы бағаңыз. Мен қалаймын. Мен қалап тұрмын. Мен сатып алғым келіп тұр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Мен, сен, ол. Біз, сіз, сіздер. Көріскенше. Sağ bolunuz. Selam. Selam. Sizin adınız kim? Benim adım Ayşegül, sizin adınız kim? Benim adım Markus. Öte kuvvetliyim Markus. Kalınız kalın. Öte güçlü, sizin kalınız kalay. Жақсы. Biz бұлай құмды алып ортаға бірінші себеміз. Осы құмдан кейін кішкене бүйтіп құмды сипалап көріңіз. Чтобы сіздің күнде құм ұстамайсыз ғой, сіз офисте отырасыз. Eu não entendi tudo que ela fala, mas eu acho que é para sentir um pouco a areia, assim, ver como que as mãos se relacionam com a areia. Маркус, кішкене құмды алып, мынандай линиялар жасап көруге тырысыңыз. Мынандай линиялар жасайсыз ба? Жоқ, домалақ жасайсыз ба? Үшбұрыш. Uma linha reta que não está tão reta, zigue-zague aqui. Do malaco é um círculo, então vamos fazer um círculo. E o espirus é um triângulo, vamos fazer um triângulo. Жақсы. Жақсы. Bom, nós vamos desenhar uma macieira. A maçã é um dos símbolos do Cazaquistão e dessa parte do Cazaquistão. И бұлай ағашты саламыз. Бұлай қолымыздағы құмды алып, бұлай онға ағаштың бұтақтарын саламыз. Жақсы шығып келе жатыр Маркус сізде. Өте әдемі. Маркус қараңыз. Лақтырамыз осылай құмды. Difícil? Вау! Olha. Өте жақсы. Өте жақсы, Маркус. Алманы әр жерден осылай Маркус салма саламыз. Almana. São as maçãs. Сізге қандай алма ұнайды? Қызыл, жасыл, сары. As maçãzinhas. Жасыл. Маркус қызыл алма жақсы көресіз сізде, сол үшін алманызды қызыл. Casal alma. É a maçã vermelha. Burro Mimas.
Ya, bu қиын емес. Pessoalzinho, oi, eu vou tentar agora subir nesse cavalo bravo, conversar um pouco com o povo local sobre o desafio para hoje. Valeu? сәлем Kalın kalay, жақсы өзіңіз kalın jaksi. Jaksi. Siz de adınız менің атым алмас Alvaz. Benim adım Valentina. Валентина Oh, que legal. қуаныштымын Também um prazer. Bu at. Bu kazak at. қазақ Bu edili at. Gösteriyoruz. әдемі ат Adım at. Әдемі ат. аттың аты орлик Orlik. O cavalo tá se chamando Orlik. Cadê Orlik? Opa. E aí, como é que tá? Tá alto. Orlik. Çık vai. Oh, tô aqui, ó. Confiando em Cazaquistão. Opa! Pausa para o banheiro. Sério. Orlik. Oh, gente, não sei se cavalo é minha casa não. орлик ұнады ма Geldik gente, a gente chegou. Orlik, Jaxi, at. Jaxi, at. Rahmet Orlik. Орликке рахмет. Орлик, сізді спокойно келе. Rahmet. Rahmet Orlik. Ülken Rahmet. Alması жоқ Foi uma viagem muito interessante, mas não foi facinho. Сәлем, Маркус. Я не Сәлем. Сәлем. Менің атым Маркус. Онда бұл қалай? Қалыңыз қалай? Өте күшті. Сіздің қалыңыз қалай? Жақсы. Аздап. Kişken. кішкене Кішкене. Кішкентай. Kalınız kalay. жақсы Mas Pergunta o nome dele. como que é o nome? E aí, curtindo o nosso vídeo? Difícil aprender casaque, mas um pouquinho que a gente conseguiu gerou várias amizades e momentos divertidos. Afinal, como teria dito o filósofo inglês Roger Bacon, o conhecimento de línguas é a porta para a sabedoria. Beijos do Cazaquistão para o Brasil.